Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro O Caso Christie, de Nina de Gramont. Este é um livro que parte da premissa de o que terá acontecido durante os 11 dias em que Agatha Christie esteve desaparecida em 1926. Portanto, nós sabemos que Agatha Christie desapareceu durante 11 dias, foi mais ou menos na altura em que o marido informou que iria pedir o divórcio e, portanto, poderá ter sido uma consequência disso. A verdade é que a senhora esteve desaparecida durante 11 dias. Ela foi avistada a fazer várias coisas, mas na altura ela também não era muito conhecida. Penso que ainda só tinha lançado cerca de 3 livros. E, portanto, era uma escritora que estava em ascensão, mas ainda não era muito conhecida. O que contribuiu para passar despercebida às pessoas que se foram cruzando com ela. E a verdade é que até o final a senhora nunca descoseu sobre o que é que aconteceu durante esses 11 dias e, portanto, ninguém sabe na realidade o que é que aconteceu. O que a autora faz neste livro é pegar nesses 11 dias e tentar dar aqui uma roupagem ficcionada de o que é que terá acontecido, o que é que fez com que ela desaparecesse, o que é que ela esteve a fazer nesses 11 dias e se ela efetivamente tinha uma recordação disso ou não, porque sempre que alguém lhe perguntava o que é que tinha acontecido durante esse período de tempo, ela dizia sempre que não se lembrava. Portanto, foi sempre atribuída a uma amnésia temporária. Ora, então neste livro nós temos aqui a história a ser narrada por Nan Oddy, que seria a amante do marido de Agatha Christie. Portanto, Archie teria uma amante, o que fez então com que ele quisesse divorciar-se de Agatha Christie, e o livro é todo narrado da perspectiva da amante. Portanto, a forma como ela vê os acontecimentos, as pessoas com quem ela esteve, a forma como ela própria via a Agatha Christie, a forma como via o Archie, o que é que levou àquela relação, por aí fora. E então vemos aqui uma pressão inicial para que o divórcio acontecesse, vemos a Agatha a desaparecer e vemos depois esses 11 dias em que nós vamos tendo aqui alguns flashbacks para o passado que nos vão explicar um pouco as motivações da Nan, no fundo, para destruir um casamento, principalmente porque da forma como ela narra a história nós vemos que ela tem um respeito muito grande pela Agatha Christie, não só como pessoa, como também como escritora, e portanto o que é que levou que uma mulher que vê a outra de uma forma em que quase a está a colocar num altar, o que é que fez com que ela quisesse acabar por destruir um casamento que supostamente seria um casamento feliz. E portanto é isso que este livro vai fazer, vai nos levar ao longo destes 11 dias a tudo o que aconteceu, enquanto o Reino Unido está todo em polvorosa à procura de Agatha Christie, há todos os meios terrestres e até aéreos à procura da senhora, incluindo Agatha Christie foi efetivamente a primeira pessoa a ser procurada com meios aéreos, portanto aviões a planarem sobre o Reino Unido a tentarem encontrar alguma pista. O que é que me deixou assim um bocadinho... é que na realidade eu acho que a Agatha Christie neste caso, neste livro, será acessória. Portanto, a autora pegou efetivamente num facto verídico e criou depois toda uma história à volta. No entanto, tudo o que está relacionado diretamente com a Agatha Christie está efetivamente verídico, é factual, são coisas que nós podemos confirmar, mas depois as coisas que estão à volta, mesmo algumas das pessoas que estão à volta, incluindo o nome da filha, a senhora que tomava conta da filha e que no fundo seria quase uma secretária da Agatha, o nome também não é o mesmo, portanto há aqui muitas coisas que são ficcionadas. O que me poderia ter estragado imenso esta leitura, porque eu fiz essa pesquisa logo no início e eu ia para aí a 1/3 do livro e eu pensei, e agora como é que eu vou voltar ao livro e voltar a pegar na história com o entusiasmo com que eu estava a ler? Eu não vou gostar, porque eu vou saber que uma boa parte da história poderia ter sido efetivamente baseada nos factos verídicos e não tão ficcionada. No entanto, à medida que eu ia lendo o livro, a verdade é que a história da Nan Oddy é muito interessante. É mesmo muito interessante. A história da própria Nan. E isso faz com que eu não consegui largar o livro e acabou por fazer com que eu tivesse aqui uma alteração na forma como estava a ver a história. E portanto, de uma forma bastante natural, a verdade é que o meu cérebro fez aqui um clique para eu ver isto não como o caso Christie, o que é que aconteceu à Agatha Christie, apesar de nós termos também a perspectiva do que é que lhe aconteceu, nós vamos ficar a saber o que é que ela esteve a fazer nesses 11 dias, com quem é que ela esteve e a fazer o quê. No entanto, a verdade é que a história que está aqui acaba por não precisar da Agatha Christie. Poderia ter sido outra aristocrata, mas isso ao mesmo tempo também não tinge a história, porque a história que está aqui é uma história que, sendo ficcionada, a verdade é que foi a história de muitas mulheres. No início do século XX,
na Irlanda, e se vocês não têm sequer a ideia de a que é que eu estou a fazer referência, peguem neste livro e descubram, porque a verdade é que a história está bem contada e vai ser revoltante e frustrante ler para vocês. Eu já conheci algumas histórias semelhantes e mesmo assim foi frustrante, e que nos revolve as entranhas saber que houve mulheres a passarem por isto. E portanto a história da Nan é extremamente interessante. A motivação dela para acabar o casamento da Agatha e do Archie faz sentido, mas lá está, poderia ter sido qualquer outra aristocrata, porque para o efeito do livro ia dar exatamente ao mesmo. Foi a única coisa assim que me tingiu um bocadinho, foi não havia necessidade de chamar o caso Christie. Uma das coisas que eu gostei imenso foi o facto de termos aqui um crime bastante ao estilo Agatha Christie, portanto alguém morre, o que é que aconteceu, quem é que foi, qual é a motivação por trás, terá sido um infarto e um suicídio a seguir, terá sido o quê, o que é que aconteceu? E portanto nós temos aqui no fundo 3 histórias. Temos a história da Agatha Christie, que é de longe das menos interessantes do livro. Temos a história de uma morte ou duas num hotel, e temos a história da Nan O'Dea. E a história da morte e a história da Nan O'Dea são extremamente mais interessantes do que a história da parte da Agatha Christie. Portanto, se forem para este livro acharem que vão encontrar aqui assim muito sobre a Agatha Christie, não vão. Nós temos sempre a perspectiva da personagem da amante, efetivamente, e a forma como ela acaba por ter uma relação até de deslumbre relativamente à Agatha, o facto dela ter sido criada de uma determinada maneira, a maneira como ela se veste, como fala, como se comporta com as pessoas, há um certo deslumbre pela aristocracia que exuda da Agatha Christie e, portanto, é interessante, mas o que é mais interessante é mesmo o mistério do hotel e a história da Nan O'Dea. Portanto, se vocês querem um romance histórico que tenha aqui um toquezinho policial, é este, definitivamente. Ele está muito bem escrito, vai-vos deixar frustrados em certas partes, vai-vos deixar na ponta da cadeira noutras, e é simplesmente um livro que eu gostei muito de ler. A partir do momento em que a minha cabeça fez o clique, lá está, eu pensei que não ia conseguir ajustar ao facto do livro não ser aquilo que eu estava a pensar que ia ser, mas foi feito de uma forma tão natural que para mim fez todo o sentido. Portanto, se têm algum interesse em conhecer um pouco mais sobre a Irlanda no início do século XX, pós-Primeira Guerra Mundial, o que é que acontecia no fundo a tantas mulheres, e se têm interesse em ver aqui um mistériozinho a acontecer à frente dos nossos olhos, então é um bom livro. Deixem-me nos comentários se já tinham ouvido falar sobre ele, se já o leram, concordam comigo, estavam à espera disto, estavam à espera de outra coisa, ficaram desiludidos, gostaram, conseguiram ajustar aqui esta mudança de caminho que achavam que o livro ia levar. Se não gostaram, digam-me se foi precisamente por causa disto, porque não conseguiram fazer esse ajuste, e se ficaram curiosos com o livro. Portanto, por hoje eu vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!